Jiro era um garoto aparentemente normal vivendo no Japão moderno, mas um dia ele percebeu que podia falar com animais, e o mundo nunca mais foi o mesmo. Ele costumava entrar em brigas com os outros garotos que costumavam fazer bullying com ele na escola primária, afirmando que ele é algum tipo de aberração. Mas Jiro não era alguém de recuar e acabava brigando com eles. Um dia, ele voltou de outra briga na escola e sentou ao lado do cachorro de sua família, Nashai, que pergunta a ele, gentilmente, se ele acabou brigando de novo. E Jiro responde que os garotos na escola o chamam de aberração, então ele não tem outra escolha a não ser brigar. Nashai fala com ele em uma voz calma, afirmando que ele não deveria levar as palavras deles para o coração, pois um dia ele perceberia o quão incrível é o poder que ele possui. Vários anos se passam e Jiro é um jovem forte agora, mas uma coisa não mudou nada: sua habilidade de entrar em brigas por absolutamente nenhum motivo. Ele caminha até 3 punks do ensino médio, debaixo de uma ponte, que o avisam que seu senpai é o chefe da Liga Demoníaca. Mas Jiro parece completamente despreocupado enquanto cutuca o nariz e responde que não se importa, e acha que o senpai deles é apenas um babaca e nada mais. Ouvindo isso, o capanga fica irritado e tenta socar Jiro, mas ele é muito rápido para o punk. Os outros 2 garotos ficam um pouco assustados, perguntando-se que tipo de movimentos ninja foram aqueles. Mas Jiro não é alguém que recua facilmente e começa a provocar os outros 2 caras também, forçando-os a uma briga. Ambos decidem atacá-lo juntos, mas eles não são páreo para Jiro, que facilmente os supera e manda todos correndo, derrotados e molhados. De repente, Jiro ouve a voz de alguém por trás, agradecendo-o pela ajuda, e ele se vira para ver um corvo e um gato caminhando até ele. O gato agradece a ele mais uma vez, afirmando que ultimamente aqueles capangas têm criado muitos problemas para eles. Mas o gato está mais preocupado com Jiro, pois os capangas podem decidir se vingar de Jiro mais cedo ou mais tarde. Jiro diz a eles para não se preocuparem com isso, pois ele sabe como se mover nessas situações. Com isso, ele se despede e volta para sua casa. Ele encontra seu pai esperando por ele e imediatamente percebe que Jiro entrou em uma briga mais uma vez. Ele começa a gritar com ele, afirmando que não o ensinou a arte de ser um ninja apenas para que ele pudesse agir como um punk inútil e bater nas pessoas. Jiro fica irritado e retruca, afirmando que ninguém mais se importa com ninjas, e eles são apenas uma perda de tempo. Isso deixa seu pai irritado e ele atira alguns espinhos de arremesso nele com raiva, dos quais Jiro se esquiva rapidamente. Seu pai pega uma katana e diz a ele que esta é uma herança de família que foi passada pela linhagem deles desde o período Edo, quando sua família a recebeu do próprio Shogun por bravura no campo de batalha. Ele diz a Jiro para agir como um adulto, pois é ele quem levará adiante a linhagem da família. Mas Jiro sorri com desdém para seu pai, afirmando que a espada deve ser uma falsificação inofensiva e nada mais. Isso deixa seu pai irritado e ele desembainha a lâmina, pronto para mostrar ao seu filho o quão real a espada é, enquanto Jiro corre em volta e implora por perdão. Depois que tudo foi dito e feito, o pai força Jiro a limpar tudo e diz a ele que vai para a reunião da associação da cidade e não voltará até tarde da noite. Então ele deve trancar tudo antes de dormir. Jiro murmura que não é uma criança quando de repente o corvo de antes reaparece e grita com Jiro que eles têm uma emergência. Ele afirma que um gato na floresta parece estar em condições terríveis e rapidamente guia Jiro pela floresta, onde ele encontra o gato deitado no chão em uma poça de sangue. Jiro percebe que o gato ainda está vivo de alguma forma e se pergunta o que pode ter resultado nisso. Ele chama o gato tentando se certificar de que ele ainda está vivo, e de repente algo acontece dentro da alma do gato, pois parece que um ser demoníaco acabou de acordar. Jiro leva o gato de volta para casa e o cura o suficiente para que ele recupere sua força lentamente e finalmente abra seus olhos. Jiro entra no quarto com um pouco de comida de gato e nota que o gato parece ter passado da fase mais perigosa e deve ficar bem agora. Ele pergunta ao gato qual é o seu nome, afirmando que mesmo animais de rua têm seus próprios nomes, e o gato responde sarcasticamente que mesmo se ele dissesse o seu nome, os humanos são muito estúpidos para entender qualquer outro idioma. Sem saber, Jiro é capaz de entender a fala dos animais, e isso assusta o gato e ele se esconde debaixo da cama, recusando-se a sair. Jiro tenta convencer o gato a sair, afirmando que ele sabe que o gato pode estar um pouco surpreso, mas ele não deveria se preocupar pois Jiro é completamente inofensivo. O gato procura sentir qualquer tipo de energia espectral, mas não consegue sentir nenhuma, o que significa que Jiro é apenas um humano normal, mas ele não consegue entender como diabos ele consegue entender a língua dos animais. Jiro finalmente decide tentar alguma outra saída, e traz sua arma secreta, que são petiscos para gatos. Não demora muito para o gato sair e começar a devorar a refeição.
enquanto Jiro senta ao lado dele satisfeito consigo mesmo. Após terminar a refeição, o gato olha para Jiro, afirmando que ele não é um gato, mas um imortal chamado Rego. As pessoas também o chamam de Mononoke. Jiro fica confuso. Do que diabos o gato está falando? Mas Rego explica que Mononokes são seres mágicos que podem tomar a forma de um humano ou de um animal à vontade. E a maioria dos humanos não faz ideia sobre isso. Alguns deles vivem entre os humanos, enquanto outros preferem viver na solitude nas montanhas ou nas florestas. Jiro pergunta como ele se machucou, e Rego responde que foi atacado por outro Mononoke. Jiro pergunta como isso aconteceu, e Rego responde que ele não tem uma boa ideia. Ele apenas sabe que estava em um sono profundo por um longo tempo, e foi acordado de seu sono e se viu completamente cercado. Eles queriam sua assistência, mas Rego recusou. Então eles se juntaram contra ele, e o espancaram a 1 centímetro de sua vida. Jiro pergunta por que ele não os ajudou, já que eles também eram Mononokes, mas Rego responde que odeia criaturas assim. Parasitas que escondem sua fraqueza se escondendo atrás de alguém mais forte. Isso toca um acorde com Jiro enquanto Rego afirma que ele provavelmente nem acredita nele. Então não importa. Jiro aceita que agora nada disso faz qualquer sentido para ele, mas isso não significa que ele não vá acreditar em Rego. Ele afirma que pode falar com animais, o que já é estranho o suficiente. Então ele não precisa acreditar em algo tão estranho quanto um Mononoke. Mais tarde naquela noite, Jiro dá Rego um bom banho para se certificar de que ele está limpo, e nota que as feridas de Rego já cicatrizaram completamente. Ele afirma que agora ele acredita que ele definitivamente não é um gato comum, porque antes ele apenas achava que o gato estava apenas falando bobagens como muitas pessoas fazem quando estão morrendo. Ele afirma que Rego o lembra de sua velha cachorra Nashai, mesmo que eles sejam completos opostos em personalidade, pois Nashai era uma cachorra muito boa. Ele afirma que naquela época ele sofria bullying com frequência, e voltava para casa com arranhões e cortes. Nakai pedia a ele para ajudá-la a tomar um banho, e enquanto fazia isso, Jiro se esquecia de tudo o que aconteceu durante o dia, e relaxava novamente. Mais tarde naquela noite, Jiro vai dormir e por volta da meia-noite, Rego sobe na janela e diz seu adeus a Jiro, afirmando que ele deve a ele por salvar sua vida. Mas agora ele precisa partir. Rego pula da janela e percebe que mesmo que suas feridas tenham sido curadas, ele ainda não está na mesma força de antes. Antes que ele pudesse ir embora, no entanto, Jiro aparece atrás dele, boceja, perguntando aonde Rego está indo. Isso assusta Rego pra caramba, que pergunta como diabos ele conseguiu descer tão rapidamente. Jiro realmente não se importa em responder no entanto, e pergunta onde Rego acha que está indo naquela condição. Rego afirma que não é da conta dele, e Jiro responde que foi ele quem o salvou. Rego responde que nunca pediu para ser salvo. Jiro fez tudo por sua própria vontade, e além disso ele não teria se importado de morrer lá atrás na floresta. Jiro pergunta por que ele diz isso, e Rego novamente responde que não é da conta do Jiro. Jiro fica irritado e afirma que não deixará Rego ir até obter uma resposta. Mas isso irrita Rego, que se vira explodindo com energia demoníaca, enquanto ele diz a Jiro para calar a boca e voltar a dormir antes que ele transforme sua traqueia em um arranhador pessoal. Ele diz a Jiro que ele não deve esquecer que ele é um Mononoke, um espectro devorador de humanos, então seria melhor que ele se afastasse dele o mais rápido possível. Jiro fica chocado ao ouvir isso e só então outra voz os interrompe. Jiro se vira e avista um homem enorme de pé no quintal ao lado deles. Rego percebe que perdeu sua oportunidade de fugir, enquanto Jiro se vira para encarar o homem enorme e pergunta se ele gosta de entrar nas casas de outras pessoas sem ser convidado. O homem afirma que Jiro deve fechar a boca, pois ele será devorado em breve. Com isso, ele transforma seu braço em um braço demoníaco e tenta partir Jiro ao meio, mas Rego acerta uma voadora tirando Jiro do caminho e foge para a floresta, forçando o enorme Mononoke a persegui-lo. Jiro está muito atordoado para se mover enquanto Rego tenta o seu melhor para fugir da fera atrás dele, sabendo que tudo o que ele tem que fazer é ganhar alguma distância. Mas por causa de suas lesões, ele não está com sua força total, e o enorme Mononoke o espanca em pleno ar para baixo no chão. O Mononoke ri de Rego, afirmando que ele não está muito impressionado pela lendária estrela da ruína Rego, e diz a ele para calmamente vir com ele, pois ele não gostaria de matar um companheiro Mononoke. Rego fica irritado e começa a explodir com energia demoníaca, enquanto ele afirma que tudo o que eles querem fazer é obter seus poderes. Então, se eles estão dispostos a pagar por isso com suas vidas, eles são bem-vindos para levá-lo de volta. Ambos os demônios se preparam para um confronto, mas justo quando eles estavam prestes a se chocar, Jiro aparece do nada com sua espada e corta o braço do homem, forçando-o para trás enquanto ele começa a sangrar. Rego fica chocado e pergunta a Jiro se ele tem um desejo de morte, e diz a ele para fugir. Jiro afirma que se Rego morrer agora, então o que quer que ele tenha feito para salvá-lo seria por nada, e ele não deixará isso acontecer. Rego irritado diz a ele para sair,
pois isso não é uma briga de rua entre garotos, mas é tarde demais agora. O gigante demônio fica irritado e se transforma em um monstro estranho parecido com o Pé Grande. O enorme monstro está maravilhado que Jiro não parece se intimidar por seu enorme tamanho, ou o fato de que ele é um demônio devorador de humanos. Então ele ataca Jiro diretamente para ver o que ele pode fazer. Rego acha que Jiro está acabado, mas para sua surpresa Jiro consegue escapar e aparece atrás dele com uma espada. O que Jiro não esperava era que o monstro fosse tão rápido, pois ele apareceu atrás de Jiro em pleno ar e o esfaqueou com seu dedo, fazendo um espetinho dele. Jiro começa a jorrar sangue, mas ainda tenta balançar sua espada. Mas o monstro é muito rápido e esquiva novamente. Jiro cai no chão em uma poça de seu próprio sangue, e a vida começa a escapar de seus olhos. Rego caminha até ele, completamente atordoado, pensando sobre quão estranho de um humano Jiro era. Ele salvou o Mononoke por nenhum motivo, e estava disposto a dar sua vida para salvar uma fera que o comeria, no momento em que tivesse uma chance. O monstro Pé Grande ri de Jiro, e diz a Rego que ele não deve ter comido comida por um tempo, e deve estar com fome. Então, ele deveria comer um humano e recuperar sua força para que eles pudessem ter uma luta melhor. Rego se vira com raiva em seus olhos e diz ao Mononoke para fechar sua matraca, afirmando que ele vai morrer em breve. Com isso ele pensa sobre como ele pode comer Jiro e voltar à força total, mas ele não fará isso, não depois do que ele fez por um Mononoke. Em vez disso, Rego coleta toda a sua energia espectral e a despeja em Jiro, sacrificando sua própria forma para salvar a vida de Jiro. O monstro fica horrorizado enquanto ele grita com Rego, perguntando como ele pôde doar seus poderes para um humano, mas Rego diz a ele para calar a boca, e Jiro se levanta mais uma vez. Ele não faz ideia do que diabos está acontecendo, mas Rego diz a ele para se concentrar na luta agora. Ele esquiva dos ataques contínuos do monstro enquanto Rego diz a ele para se preparar para atacar. Jiro afirma que não há maneira dele poder fazer qualquer coisa àquele monstro, mas Rego diz a ele para não se preocupar e apenas socar o Mononoke no momento certo. Jiro acredita nele, e acerta o tempo perfeitamente. Com os poderes de Rego ele oblitera completamente o monstro, rasgando-o em 2 pedaços e matando-o, antes que ele pudesse entender o que aconteceu com ele. No entanto, uma mulher puxa uma faca para ele, e diz para ele não se mover. De repente, um cara aparece fumando um cigarro, e diz a ele para não se preocupar, pois eles não são Mononokes, mas apenas seus servidores públicos comuns do departamento de espionagem. Ele afirma que eles estão levando Jiro sob custódia, mas Jiro tenta retrucar, e imediatamente levam uma pancada na parte de trás da cabeça pela mulher, nocauteando-o. Os soldados que estão vestidos como Stormtroopers começam a discutir entre si sobre quem cuidará do corpo inconsciente de Jiro, pois eles têm medo dele. Mas antes que eles pudessem chegar a uma decisão, a mulher que puxou uma faca para Jiro decide cuidar da situação enquanto ela arrasta Jiro pela perna, como se ele fosse uma carcaça que ela acabou de atirar. Enquanto isso, Jiro está perdido em seus sonhos, onde ele se encontra em uma área completamente branca e avista Rego de pé na frente dele parecendo como uma névoa. Rego afirma que o próprio Jiro tem um enorme buraco aberto em seu peito, e isso confunde Rego até ele olhar para baixo para si mesmo e avistar um enorme buraco. Mas antes que ele pudesse ficar preocupado com isso, ele acaba abrindo seus olhos e se encontra em uma cama de hospital. Com uma dor de cabeça, ele se senta na cama e verifica seu peito para se certificar de que não há buraco lá. Quando uma voz o assusta, a garota que o trouxe de volta senta ao lado dele em seu telefone, rolando através de riels, enquanto ela diz a Jiro que ele esteve adormecido por mais de 1 dia e meio, e se apresenta como Ikai. Antes que Jiro pudesse fazer mais quaisquer perguntas, ela liga diretamente para seu superior e o informa que Jiro acordou e parece consciente o suficiente para ter uma conversa. Justo então, ela fica distraída quando uma névoa preta escapa de Jiro e toma forma de um gato no topo de sua cabeça. Jiro fica irritado com Rego por sentar em sua cabeça, e os dois começam a discutir tudo de novo enquanto a garota tenta acalmar ambos, afirmando que este é um hospital. Um pouco mais tarde, o Sênior entra no quarto de hospital e finalmente consegue acalmar ambos antes de dizer a Jiro que ele é um garoto durão, pois nenhum homem normal teria sido capaz de sobreviver ao que ele passou. Com isso, ele se vira para Rego, que parece um espírito negro, e pergunta como ele está se sentindo. Mas Rego é muito mais cético sobre essas pessoas, e diz ao homem para cuidar da sua própria vida se ele se importa com sua própria vida. O homem percebe que Rego é muito mais cuidadoso do que ele antecipou e não confia nele, mas ao mesmo tempo, ele também não parece ter qualquer intenção de causar danos reais. Para ganhar sua confiança, o homem decide fazer uma rodada de apresentações formais e se apresenta como Sheba do departamento de espionagem. Shiro interrompe afirmando que ele sabe para quem ele está trabalhando, pois ele já disse isso antes.
O que Jiro quer saber agora é por que eles foram levados por eles. Sheba está surpreso que Jiro se lembre de tudo isso mesmo depois de levar uma pancada na cabeça. Ele se vira para ele e pergunta se ele sabe alguma coisa sobre um grupo chamado Aniwabin. Jiro levanta uma sobrancelha, pois ele já ouviu seu pai falar sobre eles, e responde que ele sabe que eles existiram durante o Shogunato Edo, e eram agentes secretos selecionados pelo próprio Shogun. Sheba está honestamente surpreso que Jiro saiba tudo isso, e responde que seu trabalho não terminou com o período Edo. De fato, eles foram levados adiante através do tempo até esse dia moderno, onde eles são conhecidos como o Departamento de Espionagem. Ele afirma que encontrar inteligência e contra-inteligência em seu próprio país e fora do país é seu ganha-pão. E além disso, seu trabalho também é encontrar e destruir os Mononokes. Ele continua que Mononokes raramente criam quaisquer incidentes grandes. E incidentes grandes são geralmente causados pelos próprios humanos. Então, na maioria das vezes, seu trabalho gira em torno de proteger VIPs e investigar organizações perigosas. Sheba afirma que seu departamento particular se concentra nos Mononokes, o que significa que normalmente ele não tem muito o que fazer. Mas recentemente sua instalação foi atacada por uma gangue de Mononokes, enquanto o próprio Rego, que estava dentro do corpo de Jiro, agora estava na instalação selado. Jiro percebe que é isso que Rego queria dizer, quando ele afirmou que estava em um sono profundo e foi acordado abruptamente. Com isso, Sheba afirma que é a sua vez agora de fazer as perguntas e pergunta como exatamente Jiro acabou com Rego dentro dele. Jiro conta a eles a história inteira, e a garota Ikai fica além de chocada. Ela pergunta quão estúpido Jiro pode ser por colocar seu nariz em um negócio que não lhe diz respeito, e ainda tentar salvar um Mononoke. Jiro retruca dizendo a ela para calar a boca, pois ela não estava lá e não conhece a situação. Sheba interrompe a briga deles e diz a Jiro que ele já deve saber disso, mas a fusão de Rego com ele pode ser permanente e pode não haver maneira de revertê-los ao seu estado normal. Mas ao mesmo tempo, eles devem tentar ver o que eles podem fazer e obter mais informações. Além disso, eles sabem que a gangue de Mononokes quer Rego, mas eles não sabem o porquê exatamente. Então, o departamento levará Jiro sob sua proteção por enquanto. Jiro não gosta do som disso, mas Sheba afirma que ele realmente não tem muita escolha, pois uma queixa de pessoa desaparecida já foi registrada para ele. Ele afirma que Jiro será transferido para uma instalação diferente no dia seguinte, e avisa que o hospital tem vários guardas, então tentar escapar seria completamente inútil. Jiro fica sentado dentro de seu quarto de hospital totalmente sozinho, entediado de morrer, pensando se ele sempre ficará preso em confinamento solitário assim. Rego ri, afirmando que ele avisou Jiro para não se envolver, mas ele não ouviu. Ele afirma que o departamento foi quem o selou. Então, eles não vão tratar Jiro como um humano. E além disso, os Mononokes que queriam usar os poderes de Rego ainda estão lá fora. E eles não ficarão sentados com as mãos atadas, e certamente tentarão chegar a Jiro. Antes que Rego pudesse terminar, no entanto, Jiro começa a fazer birra, e se levanta da cama, dizendo a Rego para se preparar, pois eles estão fugindo daqui. Ele afirma que não vai ficar sentado e deixar outra pessoa ditar o que ele pode e não pode fazer. Rego afirma que há guardas esperando do lado de fora do quarto, e ele não vai ajudar Jiro a sair de outra confusão que ele criar. Jiro afirma que ele gerenciará tudo sozinho e olha para os corvos sentados do lado de fora da janela. Do lado de fora do quarto, 2 agentes especiais estão posicionados para ficar de olho em tudo, quando de repente eles ouvem um monte de tumulto vindo de dentro. Então eles abrem a porta apenas para serem atacados por um bando de corvos ao comando de Jiro. Jiro corre passando por eles e escapa do hospital para sua liberdade. No momento em que o sol estava se pondo, ele estava em uma ponte a uma pequena distância do hospital, agradecendo aos corvos pela sua ajuda e entrega um saco plástico de salgadinhos em troca pela sua ajuda. Com isso, Jiro volta para sua casa para encontrar seu pai. Mas seu pai acaba encontrando em vez disso bem de fora de sua casa. Jiro tenta inventar uma desculpa, mas seu pai não responde e lhe diz para segui-lo. Jiro caminha atrás de seu pai, que o leva a um terreno vazio, e quando Jiro pergunta por que diabos ele o trouxe aqui, ele recebe um soco no rosto, que o manda voando para o chão. Jiro se desculpa por estar desaparecido por 2 dias, mas seu pai afirma que Sheba lhe contou tudo, e como ele foi levado pelo departamento de espionagem. Ele afirma que não pode acreditar que seu próprio filho está fundido com um Mononoke. Jiro fica surpreso e pergunta como diabos ele sabe de tudo isso. E seu pai responde que ele sabe de tudo porque ele próprio foi um membro do departamento de espionagem uma vez.
De repente, Rego sai de Jiro em sua forma espectral, afirmando que ele realmente sentiu algo estranho sobre o velho e sua intenção mortal. E agora ele sabe por que ele se sentiu assim. O velho responde que ele não vai deixar o departamento ou um Mononoke explorá-lo. Então, em vez disso, ele vai matar Jiro e Rego antes de tirar sua própria vida também. Com isso, ele começa a se energizar, enquanto Jiro não tem ideia do que fazer. Seu pai explode em movimento e tenta acertar um chute machado, mas Jiro se esquiva. Não foi o suficiente, no entanto, pois o velho encurta a distância antes que Jiro pudesse reagir, e acerta um combo de socos que Jiro não consegue bloquear. Ele cai no chão novamente, sangrando pela boca e respirando ofegante, enquanto o velho afirma que ele foi capaz de ensinar a Jiro o suficiente para autodefesa e ainda teria que treiná-lo para se tornar um guerreiro completo. Mas esse sonho continuará sendo um sonho. Com isso, ele explode em movimento e pula para finalizar Jiro. Mas Rego intervém e usa sua garra espectral para bloquear o ataque e empurrar o velho para trás. Ele diz a Jiro que o velho realmente pretende matá-lo, então ele deveria começar a levar isso a sério. Jiro fica irritado, no entanto, e diz a Rego para não sair até ele mandar. Ele pensa sobre o tempo quando ele era jovem, e subia em uma árvore para salvar um gatinho, mas não sabia como descer. Seu pai estava sempre lá para segurá-lo caso as coisas dessem errado. Ele levava bronca por isso, mas seu pai estava sempre lá. O velho olha para ele ameaçadoramente, afirmando que por anos ele lutou contra seus semelhantes e os Mononokes no Reino das Sombras, um reino que é o próprio inferno. E ele fez tudo o que pôde para garantir que Jiro fosse mantido afastado disso. Mas agora ele derramou água por todo o seu plano ao se meter em coisas que ele não deveria ter se metido. Jiro sorri afirmando que não tem arrependimentos e promete sair dessa situação sozinho. O velho fica irritado e corre até ele para acertar um soco, mas em vez de se esquivar, ele dá uma cabeçada no soco para tentar desacelerar o momento. Mas o velho é muito forte e Jiro é arremessado para trás. Felizmente, ele recupera seu equilíbrio em pleno ar e fica de pé mais uma vez, sangue escorrendo pela sua testa. O velho percebe que Jiro não vai recuar mesmo se ele morrer, e decide que ele não pode fazer nada sobre isso. Ele admite a derrota, afirmando que ele é quem não tem a resolução antes de sair do terreno. No momento em que a noite cai, Jiro está de volta em sua banheira quente, aproveitando um banho quando Rego diz a ele para não sair correndo para a porta da morte tão avidamente, porque então Rego salvando sua vida seria completamente sem sentido. Jiro sorri e chama Rego de seu parceiro, afirmando que agora eles estão ambos nessa juntos. Enquanto isso, o velho recebe uma ligação de Sheba, que agradece e afirma que eles estavam preocupados quando Jiro escapou do hospital. Mas se ele está em sua casa, então tudo deve estar bem. Ele afirma que eles vão enviar um carro amanhã para buscar Jiro, pois ele agora vai ser um deles, e alguém que eles precisam muito desesperadamente. Na manhã seguinte, ele acorda cedo para empacotar tudo enquanto Rego questiona se ele acha que essa é uma boa ideia. Jiro, por outro lado, não parece uma pessoa que se importa muito em pensar muito sobre as coisas, mas Rego avisa que ele não tem ideia do que essas pessoas são, e agora que ele tem os poderes de Rego também, ele é único e eles não têm ideia do que essas pessoas podem ou não fazer com ele. Jiro sorri com desdém, perguntando se Rego está desenvolvendo um ponto fraco por ele, mas Rego imediatamente lhe diz para calar a boca. No momento em que ele empacota tudo e desce para encontrar seu pai, Ichi chega aparecendo toda irritada, afirmando que ela está aqui como sua guarda e acompanhante para garantir que ele não faça nada idiota como fugir. Ela mostra a ele que o caminhão da companhia está esperando lá fora e que ele vai andar na parte de trás com ela. Jiro fica irritado pela forma como ela olha para ele como se ele fosse um inseto e se vira para dizer adeus ao seu velho antes de sair com Ichi. Seu pai diz a ele para não morrer e Jiro diz a ele que não é tão fácil matá-lo antes de deixar sua casa para começar sua nova jornada. Assim que eles entram no caminhão e ele começa a se mover, Ichi coloca um par de algemas em Jiro, surpreendendo-o enquanto ele pergunta por que diabos ele está sendo tratado como um prisioneiro. Ichi se pergunta em voz alta por que diabos ela conseguiu o trabalho de escoltar esse idiota, e afirma que ele se sente como um prisioneiro porque ele basicamente é um prisioneiro. Jiro fica confuso e pergunta do que diabos ela está falando. Ichi responde que o departamento é uma agência feita para lutar contra os Mononokes, e agora ele é metade humano e metade Mononoke. Então, tecnicamente, ele não é nada além de um prisioneiro Mononoke para eles. Ela afirma que não tem ideia do que os superiores veem nele para alocar tantos recursos nele.
mas ela leva seu trabalho muito a sério e fará tudo como deve ser feito. Jiro olha pra ela e afirma que está sendo legal com ela, apenas porque ela é uma garota, e se ela fosse um cara, ele já teria lidado com ela até agora. Isso a enfureceu enquanto ela soca a parede do caminhão bem ao lado do rosto dele, causando um amassado e assustando-o pra caramba. Ela diz a ele que há duas coisas que ela mais odeia. Número 1 são Mononokes, e número 2 são babacas sexistas como Jiro. Ela diz a ele que para ela ele nem mesmo existe, então seria melhor para ele calar a boca de imbecil dele, para que ela pudesse fazer seu trabalho em paz. Se você gostou e quer a parte 2, não esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ver o próximo capítulo.